Bom dia para todos, a paz. Amém. Amém. Hoje estamos começando a live um pouco mais tarde, geralmente começa 7h40, 8 horas. Vamos estar começando hoje 8h22. Mas o importante é que nós estamos aqui, você está aí, estamos juntos, ligadinho, e Deus vai bradar, né? Junto com o nosso irmão Rafael, que vai trazer uma leitura que está em Juízes capítulo 16, que ele vai fazer a leitura, começa no versículo 15. Amém? Amém. Dá lugar, Rafael. Amém, irmãos? Amém. Amém. Que a palavra de Deus venha se enraizar dentro dos nossos corações, para que ela venha dar frutos. Amém. O capítulo Juízes 16, versículo 15 em diante, diz assim: Então ela lhe disse: Como dirás, tenho-te amor, não estando comigo o teu coração já 3 vezes, zombastes de mim, e ainda não me declaraste em que consiste a tua força. E sucedeu que, importunando-o a ela todos os dias com as suas palavras, e molestando a sua alma, se angustiou até a morte. E abriu-lhe o seu coração, e disse-lhe: Nunca passou navalha pela minha cabeça, porque sou nazireu e de Deus, desde o ventre de minha mãe. Se viesse a ser rapado, isso seria de mim, e minha força me enfraqueceria. Ó, só até aí. Obrigado, tá? Obrigado, Deus abençoe. Viu? Então foi dito do capítulo 16, do versículo 15 até o 17. Até o 17. Agora, irmão, olha só. Olha que historinha legal. Olha que historinha legal. Que eu vou me arriscar a colocar assim. Muitos caíram nessa historinha. É interessante isso. Então ela disse, ela quem aqui? Dalila, pronto. A Dalila, ela diz: por que você diz que me ama, se isso não é verdade? Por que você diz que me ama? Olha só o que o pecado está dizendo. Olha o que o pecado está dizendo. Você diz que me ama? E por que o que você diz na verdade? Ou seja, você está mentindo. Olha a mentira querendo uma verdade. Cara, se nós abríssemos o nosso entendimento para fazer uma reflexão em certas coisas, a gente passa por despercebido muitas coisas na nossa vida, e quando a gente vai dar fé, já era. Porque a mentira, ela se passa como se fosse uma verdade. Tá vendo aqui? Isso aqui é forte, irmão. Você me fez de boba 3 vezes. E até agora não me contou por que é tão forte. Por que eu não consigo te derrubar? Por que eu não consigo te dar uma rasteira? Por que eu não consigo te envergonhar? E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Todos os dias. Se lembra que Satanás tentou Jesus no deserto? Jesus passou 40 dias. Pega a visão aí. Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, fazendo o quê? Orando, jejuando, conversando com o Pai, bênção, fogo puro e tal. 40 dias liberto, 40 dias na unção, 40 dias cuspindo fogo. Mas teve uma hora que ele teve fome, trazendo para nós.
trazer para nós. Aqui não é para Jesus não, agora trazer para nós. Agora é a hora de quê? Da ansiedade. Agora é a hora de quê? Qual é a outra palavra que se diz? Abstinência. Agora chegou a hora dos teus desejos. Aí também agora chegou a hora de eu trabalhar em cima da tua fome. Tu não é filho de Deus? Está preparado. Outras palavras, 40 dias, 40 noites, está preparado. Em outras palavras, 6 dias dentro do centro de recuperação, sem usar nada, está preparado. E para nós aqui, ó, para nós aqui, para muita gente não ouvir, só nós. O diabo respeitou o jejum e a oração de Jesus, respeitou, Marcelo? Não. O diabo respeitou Jesus 40 dias, 40 noites ali, tá entendendo? Trazendo como um contexto que é baseado para nós, 40 dias, 40 noites no centro de recuperação, só buscando a Deus, só orando, só jejuando. Mas o diabo trabalhou nele esses 40 dias? Não. O diabo foi trabalhar onde? Quando percebeu que ele teve o quê? Ansiedade. E aí? E outra, o diabo veio com palavras o quê? Sutil. É igual Dalila aqui, todos os dias. Mas veja bem, Sansão ficou tão cansado com a existência dela, eu me canso. Você se cansa aqui dentro, mas o inimigo, ele nunca vai cansar de esperar a oportunidade. É os galos aqui que vem, tá vendo, mano? Preparando, meu. Deixa para deixar. Aí veja bem. A gente se cansa da rotina do trabalho. Tem gente que se cansa de ir para a igreja, tem gente que se cansa daquele calçado. Ah, já calcei tanto esse sapato, não, estou precisando comprar outro. Isso aí não vou mais sair, não vou mais usar, não. O inimigo nunca vai se cansar de tentar eu e você e de esperar as oportunidades. É como diz lá em 1 Pedro, capítulo 5, versículo 8, ele está ao nosso derredor, bramando, esperando a quem possa tragar. Ó, você assiste aqueles vídeos do mundo animal? Discovery. Acho que é, né? Ó, irmão, sempre quando eu tenho oportunidade eu assisto. Ó, a leoa é a que mais caça. A leoa, ela fica assim, ó. Aí tá lá o rebanho lá de animal. A visão dela não é o grande, é o menor, é o mais fraco. Tá lá. Aí quando na hora certa ela dá o bote e derruba o bezerro. Muitas das vezes o inimigo está desse jeito, esperando o nosso ponto fraco. E ela continuou a perguntar isso todos os dias. Sansão ficou tão cansado com a insistência dela que já não aguentava mais e acabou lhe contando a verdade. O meu cabelo nunca foi cortado, disse ele. Eu fui dedicado a Deus como nazireu desde que nasci.
Se o meu cabelo for cortado, perderei a minha força. Ficarei fraco e serei como qualquer um. Agora, uma pergunta que não quer calar. Você quer ser igual qualquer um ou quer fazer diferença? Viu? Sansão não era qualquer um. Ele mesmo sabe disso, Marcelo. Ele mesmo diz isso para ela. Eu não sou qualquer um. Mas se tu cortar o meu cabelo, eu vou ficar igual qualquer. E é isso que o diabo quer fazer. E nós temos que vigiar. Que ele quer tirar de nós esse desejo pelas coisas de Deus, pelas coisas santas, pelas coisas espirituais. E quando começa a surgir no nosso coração o desejo pelo mundo, ele se aproveita. E quando ele menos espera, ele está sem força. Não ora mais, se jejuar, não jejua mais, se lê a Bíblia, não lê mais, se é para a igreja, não vai mais. Está sem força. Uma vez um rapaz chegou para mim na rua e disse assim: pastor, ore por mim. Eu disse assim: vamos para a igreja comigo? Ele disse assim: pastor, até queria, mas eu não tenho força. Não esqueço nunca isso que ele falou para mim. Eu não tenho força, mas eu queria. Quantas pessoas hoje estão assim, irmão, perderam a força? Não quer viver a vida que está, mas não consegue se levantar porque não tem força. E Sansão deixa bem declarado: se tu cortar meu cabelo, eu serei igual a qualquer um. É forte isso aqui. Muito forte. Temos que vigiar muito. Olha só. Quando a força não sustenta o chamado. Quando a força não sustenta o... Sansão disse que ele foi separado para Deus. Ele era nazireu. Era para ser dedicado a Deus. Então ele sabe do seu chamado. Sim ou não? Pronto. Só que pega esse tema aí. Quando a força não sustenta o chamado. Eu tenho um chamado, mas eu não tenho força para sustentar o chamado. Aí vai entrar as Dalilas da vida. Aí vai entrar as cobiças da vida. Aí vai entrar os desejos carnais da vida. E o meu chamado? Perdi a força de sustentar o meu chamado, mesmo sabendo que eu tenho o chamado. E Sansão sabia disso. Ele declarou isso para Dalila. Agora veja bem, olha o pior aqui, Rafael. Óculos com óculos. Não é olho com olho, não, óculos com óculos. Sansão tocou no aquele impuro, imundo, né? No leão, você lembra do leão? Que ele matou, depois foi lá e tirou o mel. Ele perdeu a unção? Não. Sansão bebeu os vinhos, ele perdeu a unção? Não. Sansão desobedeceu pai e mãe, ele perdeu a unção? Não. Mas quando Sansão se deita com Dalila, já é. Na mão de Dalila, ele perdeu. Na mão da... Pode falar essa palavra? Eu acho que é normal, né? O TikTok vai cortar. Meretriz. Meretriz. Para ficar mais... Quando ele se entregou para a meretriz, aí a unção é forte. É forte isso aqui. Agora olha só, irmão, o inimigo
ele sabe que não vai te conseguir derrubar nisso aqui, naquilo ali, naquilo ali, naquilo ali, mas nisso aqui ele sabe que ele vai conseguir te derrubar. Então ele vai investir, né, naquilo, ele vai investir nisso aqui, que ele não é tolo. A própria Bíblia coloca e dá referência da cobra na serpente, ou da cobra à serpente, como a mais sagaz. A mais inteligente. Então dá referência do inimigo assim. Ai, já sei como vou te derrubar, Sansão. Tu não pode ver um rabo de saia. Deixa comigo. Jesus, irmão, é a palavra, é o próprio Deus encarnado em Jesus, que onde é que ele vai trabalhar, irmão, o ser humano? Se o teu olho te faz pecar, arranca. Melhor entrar sem o olho no céu do que com os dois para o... Sabe o que é isso? Aí Jesus vai muito mais além. Na lei, aquele que for pego e tiver 2 ou 3 testemunhas que confirmem o adultério, morre. Só que agora, no tempo da graça, eu vou te dizer algo, fariseu. Piorou o negócio. O quê? Se tu apenas olhar, desejou, já adulterou com ela. A gente pensa que ser crente é normal, é brincadeira, né? Pode ser para nós. Mas para a palavra de Deus não, é forte. Aí sabe aquelas pessoas, irmãos, que não conseguem se conter quando passa uma mulher? Meu Deus. Olha espingarda. Essa é bazuca. Às vezes nós brincamos, né, Marcelo? Mas é uma brincadeira que a gente faz, né, Marcelo? Isso é bazuca. Isso arranca a cabeça de crente. A cada vez espingarda, fere só o coração. Né? Às vezes a gente tem umas brincadeiras, mas é brincadeira. Mas é mesmo. Aquela ali é bala de dundum. Sabe como é bala de dundum? Aquela dali é tiro de sal. Usavam muito nos sítios lá no Ceará. Era espingardinha de chumbo. É, para espantar, Botava sal na bala. Meu filho, a gente levava, saía todo queimando, cheio de tudo queimando. E para chegar em casa agora, para chegar em casa agora, a mãe veio, já sabe que nós estávamos no sítio roubando manga. Queima, tá doido, mano. Eu lembro um dia que eu recém-chegado na casa aqui, o pastor falou assim, vamos comigo aí. Aí eu fui com o pastor, fui na relojaria, o pastor parou o carro para subir do mercadão ali da rodoviária, né? Eu fiquei no carro. O pastor fica, Rodrigo, vai sair daí? Não, pode ser. Rapaz, o pastor veio numa carreira. Bora sair, bora. Muito Jezebel na rua. Bora. Vira pra lá. Pô, aquilo ali, bem naquele meio ali, ó. Nós estava ali, olha. Irmão, eu faço essas coisas assim, brincando, mas que na verdade assim, a gente sai na rua, irmão, se a gente sair com um propósito, é a mesma coisa, você vir para cá com um propósito. Se você vir para cá com um propósito, já era. Qual o propósito de você estar aqui? Já era, irmão. Já é finito. Entendendo? Nada vai tirar seu foco. Agora, vai muito da questão da intenção. Qualquer coisa tira o meu foco. Só que assim, ó, um chamado poderoso pode ser destruído por escolhas erradas. Irmão, teve uma época que chegou um rapaz para mim e disse assim, pastor, isso aqui
É do senhor? Eu disse, não, é alugado. E como é que o senhor faz para manter esse... Não, irmão, eu tenho um líder. Eu sou submisso. Ai, o senhor não é... Não sou não. Aí o cara jogou um em mim, cara. Jogou uma vez. Disse assim, e se aparecesse uma chácara para o senhor fazer esse mesmo trabalho, ganhando 5 mil por mês, o senhor ia? Eu disse, não. Ele disse, por quê? Porque eu vim do Ceará para cá com um objetivo, um propósito. E o propósito é aqui. Se for de eu ganhar 5 mil, tá entendendo? O ministério vai me pagar 5 mil para mim estar aqui. Eu vim, foi tudo revelado, tudo bonitinho, tanto que faz 10 anos que eu estou aqui, e os que são mais velhos aqui vê os milagres, né, Marcelo? Vê o que Deus faz. Eu tenho promessa de Deus, que tem coisas que não se cumpriram, ainda vai se cumprir. E tem proposta que não é de Deus. É isso aqui, ó, um chamado poderoso para ser destruído por escolhas erradas. Eu tirar a visão de almas, de vida, do meu chamado para colocar em coisas. Sansão foi separado desde o ventre, ungido com força sobrenatural, mas começou a brincar com aquilo que Deus mandou guardar. O que lá em Apocalipse fala? Guarda o que tu tens, para que não roube a tua coroa. Você olha para o presidente e você vê lá uma figura, como é que eu posso dizer? Uma autoridade, né? Você olha para um general, um oficial, uma autoridade. Você olha para uma autoridade. No reino espiritual, irmão, se você entendesse quem você é para ser, a posição que Jesus quer te colocar no reino espiritual, você não ia depender desse mundo. Agora você imagina que, irmão, guarda o que tu tem. Então ele já está dizendo que você tem, mas você pode perder. E você não pagou para ter. Ele te deu de graça. Davi não se preocupou com a coroa de rei, com a cadeira de rei, com a posição de rei. Se preocupou com a presença de Deus. Tudo. Guarda o que tu tem. Então tu tem. Agora tu tem que zelar para não perder. Aí é diferente. Tu tem, Bochecha, tu tem, Pelé. Talvez vocês podem achar vou usar essa expressão, vocês me desculpem, mas é pela ignorância de vocês. Qual é a ignorância essa, pastor? Pela falta de conhecimento. Porque se vocês conhecessem, é isso que o inimigo trabalha, para que vocês não venham abrir o coração para conhecer a verdade que Jesus mostra através da palavra, do poder do reino de Deus sobre mim e sobre você. Porque se nós entendemos isso, já era. Aqueles que entenderam, a própria Bíblia diz que Deus tomou alguns para si porque o mundo não era digno deles. Hein? Você imagina só, irmão, está lá Elias no monte. Aí chega agora uns soldados lá, 10 soldados lá para pegar Elias. Desce daí. O rei está, que né, a autoridade gosta muito de, ei, desce daí. O rei está chamando a vez de buscar você agora. Né? Gosta, né? Esses caras gostam de, né? Pelo grito, né? Pelo poder. Aí Elias só disse assim, irmão, olha o homem espiritual faz a diferença. Porque eles chamaram, disseram homem de Deus. Se eu sou homem de Deus, que dessa fogo do céu consuma vocês. Aí vem mais outros 10 depois. Se eu sou homem de Deus, dessa fogo do céu consuma vocês.
Aí a terceira tropa já veio com medo. Aí, não sou um polícia, não sou um soldado, não sou um bichão, não sou um cara. Qualquer coisa é tapa na cara, é murro, é pontapé, chute, pá, pá, pá. Mas com um homem de Deus, uma mulher de Deus, cheio da unção, só toca se Deus permitir, irmão. Para começar, ele vai estar falando o que é certo, não o que está errado. Sim ou não? Sadraque, Mesaque e Abednego na fornalha, Davi na cova dos leões. Daniel. Davi, Daniel, né? Daniel, então fica. Gostei. Sua cabeça não serve para separar as orelhas, não, né? É, Daniel, tá? Perdão, viu? Daniel, não é Davi, né? Mas como foi falar de Davi, Davi também diante do gigante, né? Amém. Ai, tá certo, eu vou até a ti, no nome do Senhor. Olha aí, o homem de Deus, a mulher de Deus. Hã? A diferença que faz. Pega a visão. Pega a visão. Não é a falta de unção que derruba, são as decisões erradas, repetidas, que nos levam à queda. Pega a visão aí, Lucas. Olha só essa palavra aqui. Não é a falta de unção que derruba. Essa unção estava com a unção. O grande problema foi que as decisões erradas que ele tornou a repetir. Que não é só desse momento, né? Esse momento aí já está na mão, não tem nem como ele sair ali mais. Mas as escolhas desde lá do começo, ele não poderia casar com uma mulher que não fosse do ciclo hebreu, né? Isso. E aí ele vai, olha pro pai dele e fala, não, eu quero aquela. E aí ali naquele primeiro casamento dele já é uma sucessão de escolhas. E era fora da aliança, né? Isso, e aí ele vai fazendo escolhas, só escolhas erradas que vai fazendo com que ele cada vez se prenda mais na mão do inimigo até ele estar selado. E aí, chefe, a rasteira vem Wesley, e é humildade para poder reconhecer, né? o pior de tudo, e o que me chama até agora não sai do meu coração, é que ele relata pro pecado, que é Dalila, O segredo dentro da força. quem ele é. Veio de bandeja, né, pastor? Ele sabe quem ele é, e mesmo assim, ele decidiu as escolhas erradas. Ele sabia quem ele é. E mesmo assim, tá entendendo? Ele não aguentou a pressão. Ele não aguentou a pressão, exatamente, que era todo dia a pressão, todo dia a pressão na nossa vida aqui dentro. Vai chegar uma hora que a gente vai desistir, vai chegar uma hora que a gente vai largar tudo, vai chegar uma hora que a gente, está entendendo, não vai mais aguentar, porque a pressão é todo dia. Agora vamos lá, irmão, o que está... Agora vamos lá, é isso que o inimigo quer, que a gente perca a força para que nós venhamos desistir do chão. Mano, eu posso, pastor, dar um... Fala aí que eu vou terminar. Isso aí Não vai dar pode- para me dar o estudo todo, não, vocês me perdoem aí, mas isso já deu para a gente se ligar, não deu? Para dar um entendimento? Fala, Wesley. Isso aí que você tá, esse estudo hoje descreve aí um período da minha vida recente aí do que aconteceu. Quando eu saí do Efraim, eu sempre gostei, isso em tempos antigos, eu sempre gostei de estar em eventos, gostei de fazer segurança em festa, essas coisas. E aí a gente acha que é super-homem, mano, mas tanto a ciência como a espiritualidade fala que você não pode mais viver no ciclo antigo. Então o que eu vou fazer trabalhando dentro de uma balada? É pedir pra cair. Então eu fui aceitando alguns trabalhos desses em Bom Jesus Perdões, trabalhei no carnaval, trabalhei em coisa e fui trabalhar numa casa Nossa, de show. ele trabalhava lá no Jesus Perdão, no sempre vai. E trabalhei Tem festa lá agora, hein? E trabalhei em todas essas festas. Trabalhei por uma empresa lá chamada Tox, para a empresa Tox.
E aceitei um trabalho numa balada lá em Atibaia, no Casinha. Não sei se alguns aqui você conhece lá, o Casinha, que é uma balada que praticamente é um centro de prostituição. E aí eu fui, aceitei esse trabalho, não, tô firme. Beleza, resisti tudo isso, mas o que isso vai plantar? Vai plantar a sementinha no seu coração, chefe. Vai ficar cutucando. Nossa, aquela menina olhou pra mim daquele jeito. Nossa, poderia, né, ter escondido ali, fumado um cigarro. Poxa, isso aí era 3 horas da manhã de lá da festa, podia ter fumado um cigarro. Cara, e isso a sua mente começa a te crucificar. Por quê? Porque o ambiente já não é favorável àquilo. E aí, dentro dessas circunstâncias, até que chegou no dia em que eu conheci essa pessoa, ela era bombeira, certo? E ela ela ligou pra mim, a gente marcou, fui na casa dela e nesse dia a gente, graças a Deus, não ficou, mas depois de uma semana a gente acabou tendo um ato sexual que me levou ao extremo de toda a fundura. Só que no dia que eu fui pra cair, Deus falou pra mim, Deus falou, Wesley, se você for, você não tem mais volta. Você esquece o que nós estamos falando. Eu tinha o dinheiro, tinha a minha estrutura, já estava montada, já tinha pessoas que estavam no ciclo para me montar a casa de recuperação, tudo sentado, querendo estar aqui sentado, já tinha tido reuniões, já estava com o dinheiro na mão, era só achar o local e trazer as pessoas. E eu vi tudo desmoronar e graças a Deus tive um reconhecimento e Deus olhou para mim, teve misericórdia e me trouxe para cá, porque faltou algo. E hoje eu tenho entendido muita coisa de Deus, graças a Deus. Mas um ponto assim crucial na nossa vida, mano, reconheça, principalmente aqui dentro. Errou, reconhece, conversa com o anjo da casa, pastor, fiz isso. Confessar pecado não é vergonha, vergonha é ficar no pecado. E você vê as coisas indo, embolando e você depois perdeu o controle, porque perde o controle, irmão. Um abismo chama o outro, é bíblico. E você vai se deparar na vergonha. Aquele que confessa e deixa alcança e aquele que esconde ele vai não prosperará. O tiro que o senhor fala, né, pastor? Não prosperará. Davi escondeu o pecado por alguns dias o pecado com como é o nome dela? Betseba. E sabe o que ele diz numa oração dele? Enquanto o meu pecado estava oculto, meus ossos se apodreciam. Deus abençoe a todos vocês da live. Um abraço. Deus abençoe, tá? Obrigado pelo carinho. Amanhã estamos nesse mesmo horário. Tchau, tchau.